Aí no meio dessa bagunça toda de dando aula igual um maluco, eu tive a ideia maluca de fazer o canal do Praticando Matemática. Por quê? Qual foi o ano disso? 2015. Caraca, 15. A internet era tudo mato. É, 2015 era... 12 eu entrei na faculdade, 13 eu já tava dando aula, 14 eu já tava dando aula presencial pra caraca, e aí 15 eu resolvi fazer o canal de um estalo assim que, por exemplo, eu tava dando pra escola técnica, eu tinha muita turma de escola técnica, e aí eu não conseguia resolver todas as questões da lista, tipo assim, era muito grande as coisas. E eu via videoaula de muita coisa pra faculdade, né? De cálculo, principalmente. Não tinha nem tanto canal assim, mas eu gostava de assistir videoaula. 2015? Aí tinha o Me Salva, tinha o... Pô, Me Salva era sinistro, né? Aí de matemática mais... Era da mãozinha, né? Era da mãozinha? O Me Salva era brabo, filho. Me Salva. E aí de matemática mais básica, aí tinha, na época tinha o Procópio já, o Ferreto já também existia. Esses caras são... Tinha o NERC na época. Esses caras são dinossauro. Acho que todo mundo do Brasil estudou com esses caras, mano. Não é possível. Quem nunca viu uma aula do Ferreto, nunca fez o ensino médio. Não fez. Essa parte mais básica tinha esses caras já, e pra cálculo era isso e uns canais gringos e, tipo assim, não tinha muita coisa de cálculo. Me Salva foi o primeiro. Não, mas daquele Coroinha, tem um Coroinha também que eu estudei com ele. Tinha o Grings. Grings, pô, ele é muito bom. Grings também me salvou muito. Mãozinha também. Mãozinha também, derivada, integral e essas paradas todas, limite. E aí eu já via muito videoaula no normal por causa da faculdade, no Salceiro. E aí eu falei, cara, vou fazer uns vídeos aqui. E aí, uns vídeos muito, cara, que eu não achei, eu perdi em algum computador. E eu apaguei os primeiros vídeos. Eu tenho o vídeo do canal de 2016, que era já uma versão um pouquinho melhorada. Tanto que o primeiro canal não era nem Praticando Matemática, era o meu nome, só que o meu nome, Meneguzzi. Toda hora tinha que ficar explicando Meneguzzi, como é que escreve Meneguzzi. Ninguém conseguia escrever. E aí eu falava, cara, matemática, prática, sempre tive esse negócio de estudar praticando muita coisa. Eu falei, praticando matemática, ponto. Foi o nome. Aí criei o canal 2015, zoeira. Com os alunos, dando aula pra adolescente, cara. Zoeira. Que fiz a questão aqui, vai lá no canal lá pra assistir. Tu ficava... As questões que você não conseguia fazer da lista na aula... Eu gravava um vídeo meio mandrake ali, qualidade totalmente duvidosa, postava no canal e mandava os alunos presencial ver. Aí qual foi a parada? Aí eu comecei a gravar uns vídeos que começou a pegar muita view, que não era da galera, Muita view na época que eu falo, tipo assim, 40 views. E aí, a turma tinha 40 alunos. Aí eu falei, caraca, calma aí, 40 views, não é todo mundo que assistiu. E aí, com o tempo, os vídeos mais antigos foi pegando mais view. E aí o canal foi crescendo, cara, 1.000 inscritos, 2.000 inscritos. Aí eu falei, caraca, que doideira. Aí qual foi o start? O canal começou, e aí eu tinha essa vida meio paralela, de trabalhar igual um corno no presencial. E meu hobby era gravar vídeo. Porque eu gostava de fazer. Começou a gostar gravar também. vídeo. E aí eu gravava o vídeo pra estudar, Esse que é o hack máximo. E tu perdeu a timidez conforme foi dando aula no presencial? Foi, e gravando os vídeos. Porque qual era o hack? Eu nunca tive uma base muito boa de matemática, então eu sempre tinha que estudar muito pra dar aula. Tipo assim, os caras que a gente faz a faculdade. Que a faculdade, cara, ela me ajudou muito em muitas coisas. E o conhecimento matemático bizarro. Mas, na faculdade, ela não necessariamente te ensina a passar o conteúdo. Ela te dá o conteúdo teórico e eu aprendi muita coisa, inclusive como estudar. Eu aprendi a estudar na faculdade, Eu não sabia estudar. Eu fui aprender a estudar fazendo faculdade. Aí, qual era a parada? Para eu dar alguns assuntos, eu queria treinar um pouco essa didática da sala de aula. Aí, como é que eu treinava essa didática? Eu gravava o vídeo eu ensinando aquele assunto. Entendeu? Então, tipo, era o meu jeito de treinar a minha aula do presencial com o vídeo. E aí eu gravava vários vídeos de várias paradas, resolvendo questão. E tem vídeo se você puxar o meu canal e botar lá mais antigo, tem esses vídeos mandrake de 16, 17, é muito maneiro, é muito doido. Maluquice total, os vídeos muito doido, cara, muito doido. Fala lá no quarto da casa da minha mãe. Aquele vídeo que tu foi com vergonha de assistir, né? Mas eu acho engraçado, mano. Eu magro toda a vida, parecia uma criança, aí tinha um guarda-roupa no meu quarto que tinha a porta quebrada, os bagulho caindo e aparecia no fundo do vídeo, assim, eu falei, cara, que loucura, mano. E aí eu gravava os vídeos por conta disso. Aí quando foi ali em 2018, que foi o ano que tu falou que tu fez a prova da ESA, né? Aí eu já tava fazendo mais questões militares, porque eu fazia muito questão do que eu dava aula. Escola técnica, vestibular. E aí, naquele ano eu peguei... Enem, né? Parte de Enem? Fazia alguns de Enem, mas aí minhas cargas eram muito divididas, né? Era tudo, tipo assim, meio que muita escola técnica, muito militar e muito vestibular. Mas teve um ano que desequilibrou, eu fiquei com muita turma militar. E o militar costumava ser um pouco mais exigente, ainda mais quando tinha aluno antigo, né? Eu ficava naquela, caraca, eu tenho que estudar, porque os caras vão fazer uma pergunta meio cabulosa. Porque a galera realmente é mais focada em exata. Né? E a galera é mais focada em exata e a galera é mais soberba. Tem isso também. Tipo assim, o aluno antigo, ele é soberbo, É mesmo. Ele reprova e ele não aprende com a reprovação. Às vezes ele quer te perguntar só pra ficar te...
Te alfinetando. Exatamente. Te questionando. É foda. Aí nessa brincadeira, 18, os vídeos começou a tomar um pouquinho de mais de proporção. E aí tem vídeos de ESA. Eu comecei a fazer live, que aí eu fui para foi 17 eu casei, aí 18 eu já tava na minha casa com a minha esposa. E aí meu hobby era gravar vídeo, cara. Eu chegava do presencial, trabalhando igual um corno. O que eu vou fazer? Jogar videogame? Não, ia gravar vídeo. Tipo assim, o que eu gostava de fazer, gravar vídeo. E aí o canal foi crescendo, cara. Foi crescendo. E aí foi tomando proporções maiores. Aí veio um marco bizarro, que é a pandemia. O que aconteceu? Pandemia veio, 2020. E, pô, trabalhando em cursinho, cara, eu não tinha carteira assinada. Pra quem não sabe, isso é muito comum no Rio de Janeiro. A famosa exploração dos professores. Tipo assim, não é... tipo assim, vamos lá. Eu tinha carteira assinada em um dos lugares que eu trabalhava. Em outro, tu não tinha. Você ganha pelo que tu dá aula. Então, vamos botar aqui... Tu tem 30 tempos na semana. Se tu der aula nos 30 tempos na semana, tu ganhou. Tu passou mal, tu perdeu. Entendeu? Por exemplo, quando eu casei, eu fiquei uma semana de lua de mel. Eu fiz algumas trocas com alguns amigos e outras eu não ia conseguir repor, porque eu não tinha tempo hábil para isso. Eu perdi algum tempo de aula e eu perdi dinheiro. Entendeu? Valorize os professores de vocês, tá? Porque aí, tipo assim, cursinho, no normal, pode ter cursinho que assina carteira. Não vou falar, tipo assim, pode existir cursinho que assina carteira. Mas na minha época, eu não tinha carteira em vários lugares que eu trabalhava. E você ganha por produção, basicamente é isso. E aí, por exemplo, tu tinha 5 turmas de ESA. Tinha um ano que eu tinha 5 turmas de ESA. Aí o cara vai saindo no meio do ano e tal, e vai juntando as turmas, no final tem 2. Então tu tinha um tempo travado para 5, no final tu tá ganhando de 2. E quando a ESA passava, tu fazia o quê? Nada, não ganhava nada. Aí depois vinha a turma de nivelamento, aí tinha umas paradas assim, e era muito flutuante o que eu ganhava. Aí quando foi 2020, cara... Eu já tinha feito alguns cursinhos de matemática na minha plataforma na época, mas eu nunca tinha tempo de sentar para fazer muita coisa. E produzir toda a quantidade de coisas que eu queria fazer, porque eu trabalhava pra caraca. Pô, normal, tinha que trabalhar, família pra criar. Aí eu falei, cara, beleza, tudo bem. Aí veio a pandemia. Qual é o rolê da pandemia? Ferrou, irmão. Todo mundo em casa. Todo mundo em casa. Não consigo trabalhar. Não consigo trabalhar, não ganho. E aí, pô... Veio, me botou em casa e eu falei, ferrou. Só que eu já ganhava um pouco de receita com Pratimat, não de YouTube de AdSense, que até hoje, dependendo do YouTube, eu tô ferrado. Mas eu tinha alguns produtinhos que eu vendia já. Aí eu, caraca, maluco, ferrou. Só que eu nunca tinha tempo de construir os cursos de matemática completo, né? Era sempre fazer o produto de questão. E nem focar também no digital, né, cara? Porque não adianta você ser o melhor professor do Brasil se você não sabe se vender, se você não sabe, se você não tem estratégia de marketing, se você não entende de digital. E essa parte do marketing eu vou pegar ainda mais pra frente, porque a minha lógica era, cara, se eu fizer muito conteúdo, a galera vai me conhecer, vai gostar do conteúdo e vai acabar comprando os cursos, é o normal. Até hoje é tipo mais ou menos essa lógica, mas aí depois, vai passando o tempo, a gente vai melhorando essa parte do marketing e tal. Só que aí, pô, 2020, pandemia, parou as aulas, eu vou ganhar o quê? Nada, entendeu? Tipo assim, não tem como eu ganhar. Não tinha, tipo, dinheiro guardado, tipo assim, ninguém tinha um dinheiro guardado absurdo pra tu ficar, sei lá quantos tempos, sabe? De pandemia. E quando voltou, meio gambiarrado assim, tipo assim, gravação, porque os presenciais tiveram que se adaptar em alguma instância, né? Gravação, bibibi, cara, não era a mesma coisa, teve redução de hora, teve não sei o quê, fazendo com toda a lógica que teve. Mas o que aconteceu? Todo mundo ficou em casa, inclusive eu, e eu fiquei com o tempo que eu não tinha. E aí eu consegui fazer aquilo que eu não conseguia fazer, gravar os vídeos que eu queria gravar. Tinha gente querendo assistir, porque estava todo mundo em casa, e os concursos não paravam, eles iam voltar. Então, por exemplo, todo mundo fala concurso militar. Gente, concurso militar teve na pandemia, pô. Nunca parou, imagina agora. Nunca parou, ainda mais agora. Tipo assim, teve na pandemia. Todo mundo sabia que ia rolar uma hora, porque sempre tem, inclusive na pandemia. E aí eu fazia live, caraca, as lives torava de gente, pô, os vídeos, gente pra caraca. E eu consegui ter o tempo de gravar os cursos. E aí eu gravava os cursos, e eu consegui lançar as turmas, e aí eu consegui sobreviver na pandemia com os meus cursos, entendeu? E aí em 2020 eu tive um ano mega difícil, só que o que aconteceu em 2019? Aí teve o Pulo do Gato Master. Um amigo meu botou pilha pra fazer a prova do mestrado. Tipo assim, vamos fazer a prova do mestrado, Profmat, não sei o que, não sei o que. 19. Aí ele esqueceu de pagar a inscrição, me lembrou de pagar, eu paguei, ele não, e aí eu fiz a prova. Não passei direto, mas eu era o primeiro da lista de espera. Eu era o primeiro reserva. E sempre alguém desiste. Aí eu fui aprovado no mestrado e aí eu comecei a fazer o projeto de 2018. Aí 2019 eu fazia o mestrado. Aí nessa brincadeira da pandemia, já que eu falei que se tu não trabalhar tu não ganha, só pra galera entender também, para eu fazer o mestrado, em 2019, eu tive que abrir mão de um dia de trabalho para ir assistir a aula.
que era as sextas-feiras. Então, todos os meus 10 tempos que eu tinha na sexta-feira, perdeu. Eu aloquei 3, 4 para alguns outros dias da semana que dava para fazer e eu abri mão de, tipo assim, um dia de trabalho meu, ou seja, minha renda caiu 20%, 15%, para eu poder estudar. E eu não ganhava bolsa, eu não podia ganhar bolsa no mestrado porque eu não era professor da rede pública, entendeu? Na época só ganhava se fosse professor da rede pública. Acho que até hoje é assim, né? No Profimat, acho que o bolsista só pode ganhar na rede pública. E aonde que eu fiz o meu mestrado? Na Rural de Seropédica. Eu voltei na Rural de Seropédica, me matriculei de novo. Caraca. E fiz o mestrado na Rural de Seropédica. Aí, pô, veio toda aquela história que eu falei antes. Aí, em 2019, eu tinha essa vida maluca de mestrado, trabalho pra caraca, e o canal. E o vídeo. Porque eu já tinha uns produtinhos meu rodando, em 19. Trabalhava pra umas empresas, assim, de gravação de vídeo e tal. Aí, 20 veio a pandemia. Só sobrou o quê? Canal. E as outras palavras, eu falei, ferrou, irmão. Como é que eu vou bancar a casa? Eu tinha 2 anos de casado. Conta pra caraca pra pagar, normal, o que é que eu vou fazer? Aí eu tive o tempo de fazer as paradas que eu não tinha. Construir os cursos de matemática das provas que eu sempre falei, tal, estruturei. Eu já tava mais puxando pro militar, porque é onde eu tinha mais turma no presencial. Tu se identificou mais com o militar? Também. Em relação às aulas presenciais? É porque eu tinha mais carga. É tipo assim, é porque a galera vê muito mais do militar. O pessoal do pré-vestibular me amava também. O pessoal da escola técnica. Porque eu tinha uma parada muito doida, que eu não sei explicar como fazer isso, mas eu entrava de uma sala para outra, eu tava dando aula pros moleques de 14 anos. Depois eu ia pra uma turma de SpaceX. Cara, mudava a pessoa, pô. Era outro Maico. Bizarro. Eu conseguia fazer essa mudança, tem gente que não consegue. Na militar, mais rígido, pancadaria, brincava também e tal. Dos moleques mais novo, brincadeira, zoeira, o jeito de falar diferente. No vestibular, um outro jeito. Eu sempre tive essa... Conseguia se adaptar em todas as turmas. Essa característica eu sempre tive. E eu, normalmente, eu não tinha, tipo assim, o vestibular... Porque tinha professores que, por exemplo, o vestibular não gostava, que o cara era muito característica do militar. Porque ele dava aula em tudo, mas ele gostava claramente mais do militar. E aí ele queria tratar todo mundo igual. Eu não. Eu tinha essa parada de conseguir mexer com eles, mas eu tinha muita turma de militar, proporcionalmente. E aí acabou que quando eu fazia o canal na época não tinha quase ninguém falando de militar, pô. E vídeo de ESA, correção de prova, não existia, pô. Correção de EAN, correção de CFN, não tinha. Então, tipo assim, não tinha ninguém fazendo aquilo, Não tinha mesmo, não. E aí eu falei, cara, vou fazer isso aqui. Aí conforme eu fui fazendo, o que foi trazendo gente? O militar. E aí o vestibular... Eu fazia de tudo. Se pegar meus vídeos antigos, tem escola técnica, vestibular, militar. Aí eu segmentei pro militar, porque ninguém fazia, e tipo assim, e a galera queria. Tipo assim, faz mais vídeo não sei o quê. Porque não tinha, cara. Não tinha correção de ESA, não existia essas paradas. Um mundo que não tinha. Não, pô, antigamente, pô, se tu travasse uma questão, tu não achava de jeito nenhum. Não, tinha ninguém resolvendo. Tinha até aquele site, cara, um site que todo mundo botava, que tu pesquisava o enunciado e vinha que o Coronha morreu, cara, era o... Pô, como é que era o nome do site, mané? Porque era que as pessoas respondiam. É um fórum, na verdade. É um fórum, mas eu esqueci. Badu, sei lá? Não, né? Pô, Badu é outra coisa. Não, é de buscador. Não, pô, se tu jogar... Cadê? Deixa eu ver se alguém vai mandar no chat. Qual é o nome dele, mané? Cara, até hoje, se for pesquisar questão, tu cai no site mas agora é mais fácil, porque agora quase não aparece que quando tu busca, a IA do Google já te responde alguma coisa, ou o vagabundo já busca no chat GPT. Cara, mas quando eu tava estudando, eu peguei muita questão desse Coronha. O Coronha era muito bom. Ele faleceu, esse cara, né? Não, tinha o Matemática, que era um blog do Renato Madeira, que eu não sei se é esse cara que você tá falando. Não. Que também tinha muita prova militar catalogada, resolvida, não, né, que também safava muito. Mas tinha um bagulho que tu pesquisava assim... Era um fórum que tinha questão de vestibular de tudo. Era uma parada muito doida. Sim, tem tudo lá. Pô, e safava muito. Mas no YouTube, cara, resolução não tinha. Aí o que aconteceu? Eu comecei com um tempo reduzido. Pô, não tinha muito tempo. Então não dava pra atacar todas as frentes. Aí o que eu fazia? Os vídeos do militar. Que a galera pedia mais. O vídeo que dava mais view, mais like, a galera mais pedia, acabou que foi ficando militar. E aí, quando veio a pandemia, qual foi os produtos que eu fui montar? Os matemáticas específicos das provas que eu falava. Aí o 20 foi o quê? Tipo um estágio do que eu vislumbrava, assim, porque com 18, assim, eu já queria, cara, eu acho que isso aqui de internet é legal, quero trabalhar com isso. Aí eu meio que pegava uma manhã minha, assim, e tirava, abria a mão de não dar aula, para tentar fazer os vídeos da semana toda, entendeu? E live eu fazia de vez em quando eu chegava do presencial. Aí, 20, eu tive que me virar, me coçar, porque que aconteceu em 2020? Pandemia, eu falei, irmão, não tem trabalho. A renda caiu absurdo, e aí os cursinhos ali, pô, me salvaram. Meus produtos me salvou ali de, cara, situação cabulosa. Aí, quando chegou mais pro final de 20, eu não lembro exatamente quando, teve que voltar ao presencial. Que, pô, tinha que dar aula de máscara, tinha essas maluquices, né? Aula de máscara, aí todo mundo separado, uma parada. Aí eu só voltei porque...
eu gostava muito das turmas que eu dava aula. Tinha turma que, tinha gente que eu dava aula ali há 3... Tipo assim, eu dava aula no pré-técnico, aí o cara voltou. Tem gente que ficou no curso ali 3, 4 anos porque foi reprovando e foi migrando de turma até se sossegar e escolher o que queria fazer.